Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A edição de hoje é muito especial. Comemoramos 700 programas ininterruptos em 15 anos na TV Pública Brasileira. E o assunto que vamos tratar aqui também é histórico, transcendental. A revisão do golpe de 64 pelo jornal O Globo. Para falar sobre o assunto, convidamos o editor de opinião do jornal O Globo, Aloysio Maranhão, os jornalistas Milton Coelho da Graça e Carlos Eduardo Lins da Silva. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. A inédita violência dos protestos no 7 de setembro aumentou o desnorteamento da imprensa. A prova está nas manchetes do dia seguinte, domingo. Enquanto o Globo apontava para o poder dos vândalos mascarados, a Folha procurou minimizar, informando que os protestos tiveram baixa adesão. E este é justamente o problema. Pequenos grupos de militantes extremamente agressivos conseguiram transformar as jornadas de junho, majoritariamente pacíficas, em provocações perigosas, onde os jornalistas são agredidos e não encontram as condições mínimas para cumprir com as suas obrigações. Agredida a imprensa, agride-se o Estado de Direito. Em meio à maré montante do corporativismo, no caso da prisão do jornalista Pimenta Neves, que assassinou a namorada, os porteiros das redações estão demonstrando razoável isenção. O noticiário sobre a decisão de conceder ao preso o regime semiaberto a que tem direito segue o curso normal. Nada tem sido omitido ou minimizado. O que tem faltado à nossa mídia é a capacidade de manter aceso o interesse do público sobre casos que se desenrolam simultaneamente. O regime semiaberto para um assassino confesso não pode ser discutido de forma isolada, enquanto outros julgamentos estão em curso e os réus pleiteiam o abrandamento das penas. Juízes sempre foram os guardiões da lei, mas no Brasil é o contrário. Os magistrados estão se convertendo em infratores, sobretudo no tocante à garantia à liberdade de expressão. No Paraná e em Pernambuco, quase em simultâneo, tesouras e mordaças escondidas sob as togas tentaram calar 3 grandes jornais. No Paraná, o desembargador Cleiton Camargo, investigado pelo Conselho Nacional de Justiça, conseguiu silenciar por poucos dias a Gazeta do Povo e, diante da vigorosa reação, voltou atrás. Em Pernambuco, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Guilherme Uchoa, censurou o jornal mais antigo do país, o Diário de Pernambuco, e o seu principal concorrente, o Jornal do Comércio. O censor também foi obrigado a recuar, mas a facilidade com que os meritíssimos se transformam em censores sinaliza para um surto autoritário e corporativo que um dia ficará difícil reverter. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através do telefone ou pelo site do Observatório da Imprensa, além do nosso Twitter e do Facebook. Credibilidade não se compra pronta. É uma obra em construção, tecida com erros, acertos e, principalmente, com transparência. A verdade também não existe em estado bruto. O que existe é a busca da verdade, e esta busca constitui um exercício constante de humildade e paciência, restrito apenas àqueles que levam a sério suas responsabilidades e agem de acordo com as suas consciências. Penoso admitir enganos e aceitar culpas. A arrogância é sempre mais cômoda, muito menos arriscada. Por isso, quando um jornal como o Globo, carro-chefe
de uma das mais poderosas organizações jornalísticas do país e do mundo. Admite com todas as letras, sem dubiedades, que equivocou-se ao apoiar o golpe militar de 64 e a ditadura que se seguiu, abdica da aura de infalibilidade. Ao mesmo tempo, ganha o respeito, não apenas do seu público, ganha também a confiança dos pósteros. O Globo não apoiou sozinho o golpe militar. Toda a grande imprensa, com exceção da última hora de Samuel Weiner, aderiu com entusiasmo ao movimento que derrubou o presidente João Goulart. O Correio da Manhã, já desaparecido, foi escolhido para dar o sinal do início do levante militar, com 3 editoriais na primeira página. Porém, um mês depois, se arrependeu, voltou atrás e passou a opor-se ao governo e ao regime de exceção. Foi um gesto de grandeza, na ocasião insuficientemente valorizado, porque toda a imprensa persistia no erro. A surpreendente atitude do Globo tem condições de iniciar um degelo em nossa vida jornalística. Pode transformar-se numa primavera desde que seja acompanhada pelos demais veículos. Não se trata de exigir que os jornais sobreviventes repitam o meia-culpa do Globo com relação ao passado. Trata-se, sim, de cobrar uma revisão dos atuais procedimentos. Em 1964, a nossa imprensa abriu mão do pluralismo, entregou-se ao pensamento único. Agora, quase 50 anos depois, espera-se um retorno ao pluralismo e uma busca determinada, incansável, da verdade. Só assim se restaura a credibilidade e se implanta a transparência. Declaro vaga à presidência da República. Em uma decisão surpreendente e histórica, as organizações Globo admitiram que o jornal O Globo apoiou editorialmente o golpe militar de 1964. Em discussões internas, o grupo de mídia já reconhecia o erro de ter concordado com a intervenção das Forças Armadas. O golpe que tirou o presidente João Goulart do poder mergulhou o país em uma ditadura de 21 anos. O meia-culpa faz parte do projeto Memória, que vai resgatar os 88 anos de história do jornal. Eu acho que, finalmente, a organização Globo dá um sinal de aceitação da democracia brasileira. Eu fiquei muito contente com isso. Eu acho que é como todos os cidadãos sempre torceram para que a Globo assumisse essa postura. A livre imprensa sempre é um instrumento importante para que a verdade venha à tona. E se a Globo se alinha a esta postura, é claro que isso colabora para a verdade. No texto em que admite o erro editorial, o grupo relembrou que a sociedade, incomodada com a radicalização política desencadeada pelo governo de João Goulart, foi às ruas pedindo mudanças. O Globo alegou que, naquele momento, o rumor de golpe articulado pelo presidente com o apoio dos sindicatos justificava a ação das Forças Armadas e que os militares prometiam uma intervenção curta. O golpe foi um processo que vinha de longo tempo, de um desgaste político-econômico muito grande. E isso explica, primeiro, que boa parte da sociedade tivesse um anseio muito grande por uma nova ordem, uma estabilidade, embora não houvesse nenhum consenso sobre qual seria essa nova ordem, né? As pessoas queriam sair da crise, queriam sair daquele clima de instabilidade, né, e de crescente radicalização política, etc. E havia, evidentemente, aqueles que localizavam no próprio governo o epicentro da crise. Era uma época de polarização política, né, entre o mundo ocidental e o bloco soviético, né, a Revolução Cubana tinha acontecido há poucos anos, e, como eu disse, teve a crise dos mísseis em Cuba em 62, etc. Então e o mundo tinha outros conflitos atuando, ou seja, era uma outra época, era uma época de Guerra Fria. O Globo ponderou que os principais jornais da época também apoiaram o golpe. Meios de comunicação são, ao mesmo tempo, instituições e são empresas ou são grupos que têm seus próprios interesses, têm suas vinculações com outros interesses, principalmente num sistema
como o nosso, que é um sistema marcadamente comercial. Já apoiou-se o golpe porque havia uma insatisfação com o governo e com as forças que estavam no poder, primeiro de um ponto de vista dos vínculos sociais, econômicos e até, se você quiser dizer, partidários de época. A maioria desses jornais, além dos seus interesses, eles tinham um compromisso com determinado tipo de percepção política. No momento que eles começaram a acreditar na possibilidade de uma ameaça comunista ou coisa parecida, né? Eles se posicionaram, ou seja, numa hora de radicalização, as pessoas moderadas acabam indo para determinados, não tem muita alternativa. A coluna da Ombudsman da Folha de São Paulo elogiou o ato de contrição de O Globo e sublinhou que a Folha nunca adotou medidas neste sentido, mas ressaltou que as organizações Globo apoiaram a ditadura durante um longo período. Em editorial, a revista Carta Capital ressaltou que as organizações Globo foram beneficiadas pela ditadura militar. Na seção Erros e Acusações Falsas, onde o jornal admite o apoio, outros momentos controversos da história da publicação são abordados. Entre eles, o caso Proconsult e a cobertura da campanha pelas diretas já. Você admitir erros passados, procurar reafirmar a sua adesão a determinados princípios éticos e políticos é correto, perfeito, saudável, positivo para a mídia brasileira, para a imprensa e para a sociedade brasileira. Por outro lado, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de realismo político, entendeu? Ou seja, de saber que erramos sim, o jornal cometeu um erro, mas vários outros cometeram erros ali de todas as partes. Isso não significa que a gente tem que ficar fazendo um tribunal da história, julgando as pessoas pregressamente. Tem que entender por que os atores tomaram determinadas posições em determinados contextos. Aloysio Maranhão, na condição de editor de opinião do jornal o Globo, um jornalista com 43 anos de profissão, com pouco cargo de chefia, eu queria que você trouxesse para o telespectador, digamos, o que, de dentro para fora, né? Como é que esse processo aconteceu, porque não foi um estalo, né? O próprio editorial conta que foi um processo longamente debatido. Gostaria que você contasse essa história. Ô, Diniz, quando saiu essa edição do Globo, há 2 fins de semana, a reação das pessoas foi estabelecer uma relação direta e falsa, porque não é verdadeira, mas compreensível, entre manifestações de junho e reconhecimento do erro em 64. Primeiro, seria fisicamente impossível. Quem conhece um pouco de vida de redação, de internet, web design, etc., sabe que em 2 meses ninguém conseguiria fazer um site novo. Então, portanto, não é essa relação. Esse site surge de uma das nossas discussões semanais, porque o Conselho Editorial se reúne sempre, toda semana, estamos todos em contato por internet, quase uma assembleia permanente, há 10, 11 meses, quando surge o projeto, não é que surge, ele ficou viável o projeto do acervo, digitalização do acervo, a Veja já havia feito, o Estadão, a Folha, e nós precisávamos fazer e vinha num processo grande, negociação com a Amazon, porque são os servidores deles que as páginas estão, digitalização, etc. E a partir do momento que, olha, podemos lançar o acervo, levantou-se a discussão, por que não aproveitar e reconhecermos o erro de 64, que já vem sendo discutido há muito tempo. Então, eu quero estabelecer uma relação desse desfecho que causou, para alguns, surpresa, compreensível, há 15 anos atrás, quando começa o processo de reordenamento da governança e administrativa das organizações Globo, preparando a empresa para a sucessão do Dr. Roberto com ele vivo. Então, em 1998, isso eu li nos jornais, foi criado um conselho para os quais migraram o Dr. Roberto e seus filhos, Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto. Ao mesmo tempo, criou-se o Conselho Editorial. Em 2000, e aí eu, por uma dessas felizes coincidências, já estava dentro das organizações Globo, na revista Época, em São Paulo. Eu fui surpreendido com um convite para vir ao Rio numa ampla reunião no Hotel Sofitel,
onde eu chego lá e encontro toda a cúpula, primeiro e segundo escalão, das organizações Globo, não só redações. Eram 500 pessoas. Foi quando os acionistas nos apresentaram missão e valores. Tinha Domênico de Masi falando uma produção global, claro, como convinha. E eu jamais me esquecerei quando o João Roberto, ao falar da nova estrutura organizacional em si, aponta para o telão e diz, olha, nós éramos assim. E aparece um círculo com todas as empresas das organizações Globo e no centro as iniciais RM. Ou seja, tudo girava em torno de Roberto Marinho, o grande empreendedor, o grande pensador. Porém, foi feita a constatação sensatíssima que não haveria um outro Roberto Marinho. E a partir dessa constatação, e que o mercado havia ficado muito complicado, você já tinha internet, enfim, mudara tudo, mudou também a percepção dos acionistas de qual deveria ser a organização. E o João Roberto então diz, olha, e nós seremos assim. O que era um círculo virou uma coisa horizontal. Eu tomei um susto, eu falei, isto é uma evolução, porque é você descentralizar e distribuir responsabilização de comando, etc. Por uma dessas felizes coincidências, para mim, 1 ano e meio depois, eu era editor de opinião do Globo. Aí eu estou hoje há 12 anos acompanhando todas as discussões sobre ética, autorregulamentação, reconhecimento de erro, direito de resposta. E assim foi, tanto não é uma novidade, claro, para quem está dentro, mas o que o Globo fez não é inédito, porque em 2004, já com base no Projeto Memória, que é criado logo em 99, não por acaso, para ser o captador da história do grupo, com depoimentos, etc., já em 2004 saiu um livro sobre o Jornal Nacional, onde já era reconhecido que houve erro na edição do debate do Collor e Lula, reconhecia em parte um erro na cobertura das diretas, mas só no início da campanha, e respondia o que o grupo considera uma acusação infundada do caso Proconsulte. Vou fazer uma interrupçãozinha, porque vamos continuar, porque eu queria ouvir a opinião do Carlos Eduardo Lins da Silva, que é um jornalista também, larga experiência, professor de jornalismo. Eu queria ouvir Carlos Eduardo. Denis, eu acho que essa atitude do Globo é indiscutivelmente uma atitude positiva, importante, mas eu não acho que ela tenha sido um raio em céu azul. E foi muito bom que você tenha começado a discussão com o depoimento do Aloysio, que mostra exatamente isso. Não se trata de uma deliberação tomada de uma hora para outra, como alguns julgam ter acontecido. Eu não tenho, claro, nunca trabalhei no Globo, nas organizações Globo, não tenho o conhecimento que o Aloysio tem, que nos relata agora do processo interno que levou a essa decisão. No entanto, como observador e como leitor, como consumidor de informação jornalística, é evidente que as organizações Globo estão passando por uma mudança há já muito tempo, na direção de mais transparência, de mais reconhecimento de erros e todas as qualidades que fazem do jornalismo de alguns veículos melhor do que o jornalismo de outros veículos. Eu lembraria, que o Aloysio não lembrou, a divulgação há alguns meses de uma espécie de projeto editorial do Globo, que é das organizações Globo, não só do Globo, projeto jornalístico, que é um avanço extraordinário na vida das organizações Globo e que foi um avanço na imprensa brasileira quando a Folha lançou o seu projeto editorial já há muito tempo. Quando um veículo resolve expor ao público o que ele pretende jornalisticamente, ele dá direito ao público de cobrar quando esse veículo não cumpre aqueles objetivos que estão claramente delineados e explicitados num documento. As organizações Globo assumiram esse compromisso. Quem viu a cobertura das eleições de 2004,
2004, 2008, aliás, 2002, 2006, 2010, sabe que essas eleições foram cobertas pelas organizações Globo de uma forma muito mais avançada do ponto de vista da imparcialidade do que as eleições de 1989. E assim por diante. Quer dizer, eu não acho que tenha sido um gesto intempestivo. Eu acho que é alguma coisa que vem acontecendo há algum tempo. Claro que isso não torna a Rede Globo, as organizações Globo, infalíveis. É lógico que ela vai cometer muitos outros erros, como todos os veículos cometem, como todos os seres humanos cometem. O que eu acho que é preciso é que quem observa esses fatos seja um pouco menos maniqueísta e reducionista, como tem sido alguns ao comentar essa decisão das organizações Globo. Milton Coelho da Graça, você tem no seu currículo também algumas décadas de jornalismo, né? Pelo menos 5, e já passou por todas as redações, inclusive pelo Globo. Né? Então, você é um ativista da causa da qualidade jornalística, militante da ABI, em suma. Como é que você vê esse episódio? Eu vejo esse episódio como um processo. Né? O Aloysio aqui fez uma descrição do processo e o Cazelo fez uma intervenção muito interessante, que eu vou dar, vamos dizer, um contraponto aos dois. Eu saí da cadeia em junho de 76 diretamente para dirigir uma empresa, do ponto de vista jornalístico, do Roberto Marinho, das organizações Globo, que era a Rio Gráfica. E 2 anos depois, eu fui convidado para ser editor-chefe do Globo. Então, essa contradição, essa que parece uma contradição entre a posição do Globo, política conservadora, e a ação do Dr. Roberto como patrão, que sempre foi um patrão generoso. É bom que as relações dele eram singulares com os empregados, que fazia questão de repetir constantemente que o jornal dele tinha chegado ao ponto que tinha chegado graças ao trabalho dos empregados com ele. E fazia questão de, no aniversário do Globo, pagar 1 semana de salário para todos os empregados do Globo. Isso há muitos anos. E assim que ele começou a definhar fisicamente e deixou de participar diretamente da direção do Globo, uma das primeiras medidas da nova direção foi acabar com essa gratificação. Então, eu acho que todas as pessoas são muito controversas, ela pode ter uma atitude... A condição humana? Ela é condição humana. Então, eu acho que o Aloysio foi muito feliz vamos dizer, o arcabouço histórico disso para a gente pensar. Do processo. Eu quero só lembrar o seguinte, talvez seja perdoável a posição, dizer assim, os jornais se comportaram muito mal no golpe de... Todos se comportaram, porque todo mundo se comportou mal. Todo mundo ficou com medo de ir preso, porque o exército estava na rua. Agora, pior foi depois silenciar diante da tortura. A cumplicidade de alguns jornais chegou ao ponto de ceder suas viaturas para carregar preso. Foi muito pior ainda. Eu, quando fui preso, agora, ao mesmo tempo, tem o contraponto. Quando o Doicode me pegou na porta de casa, em janeiro de 75, eu só pedi 2 coisas à minha mulher que estava chegando em casa. Liga para o Estadão e para a Associated Press e diz que eu estou sendo preso. E o fato de que a AP deu a notícia internacionalmente e o Estado de São Paulo publicou uma pequena nota dizendo que o jornalista tinha sido preso na porta de casa, eu acho que me poupou um bom mau pedaço durante os 20 dias que eu passei preso. Naquele tempo, era importante publicar uma nota que fosse que alguém tinha sido preso. Vamos fazer uma breve pausa, mas voltamos já, hein? O Observatório da Imprensa está de volta. Nesta edição, examinamos o meia-culpa do jornal O Globo em relação ao golpe de 1964. Nos Estados Unidos, o correspondente Lucas Mendes comenta uma série de erros e revisões do centenário e prestigioso New York Times. No fim do século XIX, Adolph Oakes comprou um New York Times quase falido e em poucas décadas criou o jornal mais influente do mundo. O patriarca detestava os czares e simpatizava com os bolcheviques,
Mas na década de 30 tomou um pavor dos comunistas, a tal ponto que apoiou em editorial uma ideia maluca do governo americano para colocá-los em campos de concentração. Apesar disso, o correspondente do Times na União Soviética, Walter Duranty, era um pró-stalinista que escreveu matérias com informações falsas e ganhou um Pulitzer, o maior prêmio do jornalismo americano. 70 anos depois, o Times contatou um professor da Colômbia para examinar as matérias e ele confirmou os erros. O Times publicou a história e se dispôs a abrir mão do prêmio, mas a direção do Pulitzer decidiu mantê-lo. Na década de 50, a redação estava infiltrada de liberais, mas a direção, ainda conservadora, hesitou muito antes de ter coragem para publicar um editorial contundente contra o senador McCarthy e o macartismo. Foi um dos grandes momentos do jornal. Na década seguinte, passou por um momento vergonhoso quando censurou a matéria do correspondente sobre a data da invasão da Baía dos Porcos em Cuba, com a participação da CIA. O Times admitiu o erro e o presidente Kennedy disse que se o jornal tivesse publicado a matéria, a nação não teria cometido um erro colossal. Da coleção de falhas, a mais recente e uma das mais graves foi a cobertura que antecedeu a invasão do Iraque. As reportagens reforçaram a crença na existência de armas de destruição em massa e a possibilidade que Saddam tivesse construindo uma bomba nuclear. 4 anos depois, a direção do jornal encomendou uma crítica sobre todo o material publicado. A conclusão foi que a grande maioria estava correta, relevante e original, mas várias continham informações erradas, mal pesquisadas e não deveriam ter passado pelo crivo dos editores. Erraram os repórteres e os editores. Erros como estes são injustificáveis, mas foram poucos numa história de 117 anos de um jornalismo que criou um padrão universal de credibilidade e de qualidade. Aloysio Maranhão, como é que está, digamos, nesses 15 dias de degelo, de transparência, como é que está, primeiro, a reação dos leitores, né? E, por outro lado, como é que você vê, digamos, um jornal que abre mão, ele desce do pedestal da infalibilidade e diz, não, errei. Como é que está essa situação? Porque o leitor diz assim, bom, se errou uma vez, vai errar agora. Ou pensará, se errar a próxima, reconhecerá rapidamente o erro. Bem, da parte dos leitores, tem os chamados blogs militantes e chapas brancas, a reação já era conhecida. O que me surpreendeu foi uma virulência. Depois eu até, pensando comigo mesmo, disse, olha, fazia sentido. Foi uma reação mais virulenta de militares, que eram militares em 64, 68, uma sensação de que foram traídos. Houve muito essa sensação. O Clube Naval e o Clube Militar soltaram notas virulentas, como se fôssemos traidores. Ora, a história evolui, quer dizer, o compromisso nosso é com a credibilidade do jornal, com a própria história. Não podemos ser considerados pelos combatentes daqueles tempos, pelo lado dos militares, no erro, que persistiram no erro, como colegas solidários. Quer dizer, não se trata disso. Isso me surpreendeu. Agora, e também não será... essa é uma situação muito especial. Quer dizer, o Globo não abriu um espaço para um rosário de expiações. Não se trata disso. Quer dizer, os jornais erram e acertam. O que há, sim, é por trás a tentativa de criação de uma cultura de reconhecimento de erro. E o Carlos Eduardo me lembrou bem, em 2011 saem os princípios editoriais. Eles estão em todos os sites de todos os veículos das organizações Globo. Vale a pena ler, porque ali tem as questões, digamos assim, nossas cláusulas pétreas. As premissas, né? Nossas premissas de somos veículos laicos, buscamos a independência, somos anti-autoritarismos, somos democratas.
esse é um reconhecimento que está em linha com o que já viria a acontecer alguns anos depois. E isso eu estou falando de 2011, é esse documento que o Carlos Eduardo me lembrou. E ali também tem postura do repórter diante da fonte, nossa posição diante a história, o que é verdade, o que é jornalismo. Pode parecer coisas meio filosóficas, atenção, mas é importante que isso esteja exposto a leitores, ouvintes, telespectadores. E mais, se é verdade, e é verdade, que as redações deixaram de ser caixas pretas, se existia uma coisa, algo de enorme dificuldade no mundo, era entrar em contato com uma redação, nos tempos que não tinha internet. Nós fomos devassados pela internet, arrombaram as portas de nossas redações, o que é muito bom. Agora, nós temos que saber usar também as novas tecnologias para nos expor. E é isso que o Globo resolveu fazer um site. Como a televisão, já em 2008, já havia colocado o subsite, digamos assim, um espaço do seu Projeto Memória, que é o mesmo, o Projeto Memória do Grupo, onde diretas, onde debate Collor-Lula, tal, isso tudo já está lá, como está também a posição da emissora sobre bolinha de papel no Serra, que foi muito usado pelo PT, assim como está lá o desaparecimento do avião da Gol, que a emissora também foi acusada de ter manipulado para esperar a apuração, o dinheiro dos aloprados. E televisão é mais fácil, tudo com os devidos vídeos, onde você pode ouvir o que foi noticiado, inclusive na concorrência. Então, é usar a tecnologia para ser transparente. O Globo houve esse impacto, porque o Globo existia, a televisão não existia. Quem apoiou o golpe foi o Globo, não tinha a TV Globo. Agora, evidentemente que é o reconhecimento do grupo. Carlos Eduardo, tentando enxergar a coisa como fenômeno, né? Saindo do episódico, não é? Como é que ficam os outros jornais, não é? Os grandes jornais sobreviventes, no caso Estadão e Folha, não é? E alguns jornais das capitais, que têm importância regional, como é que eles ficam? Quer dizer, eles vão ficar assim, continuando opacos? Ou será que... Diniz, eu acho que é muito importante fazer o que as organizações Globo fizeram. Reconhecer explicitamente um erro editorial. Mas eu não acho que isso seja o mais importante. Eu acho que o mais importante é ter um comportamento editorial compatível com os princípios de transparência e de pluralidade. Então, nesse sentido, eu não acho que ninguém tenha a obrigação de dizer nós também erramos, a partir do erro reconhecido pelas organizações Globo. No entanto, eu acho que é salutar e é preciso reconhecer que, por exemplo, a Folha, a partir de meados da década de 70, inclusive com a sua, Diniz, participação importantíssima, a Folha mudou. E ao mudar, e ao abrir espaço para outras vozes, e ao abrir espaço para o reconhecimento do erro, ela fez mais até do que dizer, olha, nós erramos. Implicitamente ela dizia, nós erramos. Mas, na prática, ela fazia a correção do erro e tem feito, a meu ver, ao longo desses anos, a reparação prática desse erro. Então, eu acho que dizer que errou é muito bom, é muito importante, mas não é o fundamental. O que eu vejo nas organizações Globo nos últimos anos é que ela, na prática, também tem demonstrado que está disposta a corrigir o erro. E não precisa ir muito longe, basta ver aí a edição do Fantástico das dois últimos domingos e a enorme contribuição jornalística que esse programa deu, nesse caso da espionagem americana no Brasil. Portanto, respondendo à sua pergunta, eu não acho que ninguém tenha o dever de reconhecer o erro explicitamente, embora seja muito bom se alguém resolver fazê-lo. Milton Coelho da Graça, você não era jornalista naquela época, mas no fim do Estado Novo, 45, éramos crianças, né? Bem crianças. Bem crianças. Mas a imprensa também colaborou, não é? Claro, poxa, mas
esqueceram, foram em frente. Acabou o Estado Novo e foram em frente. Como é que é essa coisa? Né? Isso é que eu acho que a gente precisa ver, ter essa perspectiva que você colocou agora. Uma vez o doutor Roberto, para voltar ao nosso personagem, Sim. Eu falei para ele reclamou um negócio, não me lembro que é um detalhe da edição do jornal, e eu disse, doutor Roberto, eu posso ter errado, agora o que eu quero fazer, o que eu quis fazer, foi vender jornal. Essa minha tarefa aqui é fazer com que o nosso jornal seja o mais vendido, o mais popular todo. Ele aí começou a rir, assim discretamente, que eu era muito do jeito dele, e disse, Milton, mas esse jornal cresceu muito mais pelo que ele não falou do que aquilo que ele falou. E eu aprendi uma lição de jornalismo muito importante. Você deve, pelo menos, ter percebido essa lição. Também já fui editor-chefe também há muito tempo, diretor de redação, e sabe que, por mais que você queira dar, às vezes se coloca para o jornal, por razões estranhas, que eu também não pergunto, eu fui bastante esperto para não fazer pergunta, que silêncios foram esses? Agora, eles existem, a imprensa tem uma... O que o Globo fez, o Globo, para mim, só errou numa coisa, Luiz. O Globo não cometeu um erro editorial. O Globo cometeu um erro político. Isso é que ele devia ter dito, porque não foi um erro editorial. Todos os jornais cometeram esse mesmo erro editorial e cometeram esse mesmo erro político. Não é? O único que não cometeu foi o jornal que foi destruído pelos militares e pelos, vamos dizer, as pessoas mais de direita que queriam liquidar, que estavam querendo o mesmo golpe, que foram lá destruir a última hora no Rio de Janeiro, em Pernambuco, não sei mais em São Paulo também, etc. Então, essa digamos questão... que um veio junto com o outro, né? É um erro editorial que reflete um erro político na decisão editorial. Quer dizer, aí fica um... mas eu entendo. Ele fez porque também ele acredita, o jornal acreditava naquilo que estava acontecendo. Milton, ele cometeu esse erro. Acompanhando, eu li editoriais de 30 a 64. O doutor Roberto passou esses 34 anos e depois continuou, quando veio o Collor, em busca de alguém que se contrapusesse ao populismo, ao trabalhismo, ao comunismo e ao integralismo, aos extremismos. Mas não esqueça que ele apoiou assim, a Coluna Prestes. Sim, mas na história dele. Ele apoiou quando os tenentes, o Globo publicou, aliás, é interessante, no acervo, publicou arquivos diários da Coluna Prestes. Isso. É uma coisa interessante. Agora, quando Prestes foi a Moscou, deixou de ter... Já estava contra, pois claro. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa. Tão importante quanto meia-culpa do golpe foi o acordo que o Globo fez com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Pelos próximos 5 anos, os jornais da empresa ficam proibidos de conceder descontos na venda de espaço publicitário. Que os concorrentes alegavam que essas práticas são práticas exclusionárias, ou seja, elas acabam criando, ainda que por efeitos transversos, uma política de exclusividade, de forma que os anunciantes que o faziam no Globo não teriam nenhuma condição de também anunciarem nos outros veículos de comunicação. Esse acordo, na verdade, é uma transação. Então, portanto, a Infoglobo, que era representada, ela opta por assumir alguns compromissos, inclusive o compromisso de pagar uma contribuição pecuniária, mas essencialmente o compromisso maior, que é de cessar de imediato essa prática que está sendo imputada como ilícita e manter essa obrigação de cessação por um grande período, em troca exatamente da imediata suspensão do processo administrativo. E havia já 3 pareceres alertando para o potencial anticompetitivo dessa conduta. Então, tanto a Secretaria de Direito Econômico, como a Procuradoria do CAD, como o Ministério Público Federal, já haviam apontado que esse tipo de prática gera efeitos extremamente lesivos para concorrentes e exatamente por isso opinaram, inclusive, pela condenação da Infoglobo. A gente parte da premissa que esse acordo, a partir do momento em que ele evita essas condutas que supostamente seriam anticoncorrenciais, eles certamente que trazem efeitos benéficos para o mercado. Aloysio Maranhão, esse assunto vem à baila mais pelas
pela coincidência, porque o Globo publicou, na mesma edição, no Caderno de Economia, um comunicado da Infoglobo, não é? A holding dos jornais, não é? Admitindo que tinha feito um acordo com o CAD, que é uma coisa eu acho extremamente positiva, não é? Eu acho extremamente positiva. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: quer dizer, eu pelo menos percebo que ali tem um caminho, quer dizer, usar o CAD para justamente dirimir todas as dúvidas concorrenciais, porque o problema da mídia brasileira, inclusive da concentração da mídia brasileira, são problemas que podem ser resolvidos sob a ótica concorrencial. E aí nós temos o CAD, que atuou, me parece, com muita correção e oportunidade. Como é que você vê isso? Até porque são processos de negociação como esses que evitam a mão pesada do Estado, que você se entende com as partes na esfera administrativa. O CAD não é poder judiciário. E pode-se chegar a acordos, enfim, se evitando intervenções descabidas, seja por leis aprovadas no Congresso, seja por medidas mesmo do Executivo. Eu, que não sabia, fui saber desse acordo lendo seu artigo no Observatório e depois fui ler esse comunicado que a Infoglobo publicou no Globo. Eu gostei muito. Por quê? Porque a linha editorial da casa é pró-concorrencial, é anti-limitações à concorrência, contra limites a que você busca eficiência na competição. Então, é bom que a casa, o seu lado empresarial, haja de acordo com a cabeça editorial. Quer dizer, não fica uma coisa esquizofrênica. Se você tem veículos de imprensa de uma empresa que defendem determinadas posturas e predicados, e você tem, do ponto de vista empresarial, a empresa, quer dizer, ela como empresa, praticando aquilo que os veículos em seus editoriais criticam. Então, isso é bom, quer dizer, você tem uma conjugação de uma coisa com a outra e não uma contradição. A lei americana, desde o início da televisão, ela fez restrições à propriedade conjunta de rádio e televisão na mesma cidade. Mas agora tem havido umas mudancinhas, uma tentativa de alguns grupos. E mudou, sabe por quê? Porque com a crise dos jornais. Exatamente. Aí mantiveram as televisões, porque senão os jornais com televisão iam fechar. Exatamente. Carlos Eduardo, vamos pegar esse assunto que é uma coincidência, mas não existem coincidências. As coisas sempre caminham, são convergentes, não é? Quer dizer, esse episódio, que chegou a bom termo, felizmente, já é um caminho de transparência. Como é que você vê esse fenômeno todo? Eu acho que esse episódio, como você diz, pode parecer coincidência, mas na verdade não é. Eu acho que todos os veículos de comunicação no Brasil e no mundo, eles estão caminhando para mais transparência como uma consequência inevitável das mudanças que houve na sociedade, inclusive com o novo poder que tem o consumidor por meio de internet, das mídias digitais e assim por diante. Eu acho o acordo com o CAD importante e eu acho que ele aponta também para a direção de que algum tipo de controle deve haver sobre alguns aspectos do negócio dos meios de comunicação. Eu não admito, sou absolutamente contrário, qualquer tipo de controle sobre o conteúdo dos meios de comunicação. Mas os veículos de comunicação, além de serem transmissores de conteúdo, de ideologia, de informação, eles também são negócio. E como negócio, eles precisam estar sob o controle das leis e sob o controle dos aparelhos de Estado que são concebidos com o objetivo de impedir que os negócios extrapolem o seu caminho natural para se tornarem ou monopólios ou exploradores de alguma forma.
Da mesma maneira, eu acho que, como o próprio exemplo americano, muito bem lembrado pelo Milton, sempre previu, no caso de rádio e televisão, não se pode esquecer de que se tratam de concessões do Estado e que, portanto, eu acho que o Estado tem o direito de fazer algum tipo de controle do ponto de vista de como é usada essa concessão. Então, embora eu seja absolutamente avesso a qualquer tipo de controle de conteúdo, e embora eu também seja completamente avesso ao eufemismo de controle social das mídias, eu admito e acho importante que haja controle sobre as atividades negociais dos veículos de comunicação e sobre a utilização das ondas que são monopólio do Estado. Milton Coelho da Graça, você é um pessimista, é um militante político sempre preocupado com a correlação de força. Eu não. O homem é um ser político, meu caro Kennedy. Mesmo que ele diga que não tem, mas ele é político sempre. Claro. Mas quais são as suas perspectivas? Como é que você está vendo esse... Eu confesso que eu estou tentando fazer uma autocrítica, não consigo, porque no dia seguinte eu escrevi um artigo, o Negócio do Globo foi num domingo, segunda-feira estava no Observatório, o negócio é a primavera da mídia brasileira. Exatamente. Aliás, na mídia brasileira. Você acha que é uma primavera? É o degelo? É a perestroika? Não, eu acho que ainda estamos longe disso. Ainda estamos longe disso. Há uma crise da imprensa brasileira, que é uma crise da economia brasileira também. Quer dizer, os jornais estão com problemas particulares e outros problemas que vêm desde a sua fundação. Eles foram fundados por famílias, em algum caso. Quer dizer, isso está começando a balançar, esse edifício começa a balançar com a mídia digital. Eu acho que nós não sabemos para onde a imprensa está indo. Eu não tenho clareza, gostaria de ter... Estou sempre lendo você para ver se você está sabendo mais do que eu para aprender. Logo que o quadro da... E aqui o meu amigo Aloysio, vou falar mais com ele sumir da minha vida, como ele sumiu. Mas eu acho que nós estamos diante de grandes mudanças. Sim. Né? Ambientais e tal, mas principalmente na comunicação. Evidentemente, nós ainda não sabemos lidar com esse fenômeno da comunicação imediata, aberta para todo mundo, irresponsável em alguns aspectos, mas que está aí. Não adianta que nós estamos nos informando através disso. A minha mulher passa 2 horas lendo o jornal dela, o Globo, e depois passa 4 horas na internet falando com uma opção de gente. Então, ela está se informando, todo dia ela tem coisa para me contar que eu não sei, que eu não sabia. Ela me ensina, porque ela viu na internet e eu não vi. Eu só vejo a BBC de noite, quando eu chego lá, eu vou ler tudo para saber o que vai sair no jornal no dia seguinte. Para já não ficar meio burro, dormir burro. Então, eu leio ali. Enfim, nós jornalistas precisamos discutir isso também. Eu acho que provavelmente o Globo está fazendo isso também, mas eu não tenho notícia de que haja um esforço dos jornalistas para discutir sistematicamente, institucionalmente, como é que vai ser a informação amanhã. Porque, afinal de contas, eu estou sabendo que só para pegar a National Security Agency americana, eu escrevi um artigo sobre ela, estava até rodando aqui, em 1976. Ninguém deu bola, aliás, me demitiram no dia seguinte por causa disso. Me disseram, você não pode escrever mais. Mas não pode. Mas depois disso, eu nunca mais vi notícia nos jornais brasileiros. Então, eu acho, e naturalmente, esse programa aqui faz parte desse esforço, mas ainda é um esforço pequeno, perto das necessidades da pessoa humana que quer se informar sobre o presente, perspectiva do futuro e sobre o que passou também. Sobretudo. Sobretudo. Aloysio Maranhão, não vou citar nomes, mas quando eu falei no editorial em pluralismo e o compromisso pluralista para o futuro, né, às vezes eu penso no Globo, né, se é uma atitude pluralista, por exemplo, no seu departamento, não na página de opinião do jornal, mas na página frontal de opinião, tem algumas pessoas, me resisto a mencionar os nomes, mas são de extrema-direita. E não escondem, são de extrema-direita. Agora,
Não tem ninguém moderadamente de esquerda naquela página. Eu digo moderadamente de esquerda. Para fazer... Deveria. Para compensar isso, né? Como é que você vê? Quer dizer, daqui para frente... será que... Diniz, não é nem daqui para frente. Quer dizer, o pluralismo vem de 98, vem de 99, 2000. Nem sempre conseguimos. Às segundas-feiras nós colocamos tema em debate, nossa opinião, outra opinião. É para sinalizar isso. Nem sempre conseguimos. E sabemos que não conseguimos. Esperemos que consigam. Chegamos ao final deste programa. Quero agradecer a presença em São Paulo do jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, aqui no Rio, do editor de opinião, Aloysio Maranhão, e do veterano jornalista inspirador nosso, Milton Coelho da Graça. Na próxima semana, vamos discutir a reação da mídia frente à violência dos Black Blocs. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.